Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Minha Horta aqui na Irlanda. E o vídeo de hoje é controle de danos, né? Basicamente, eu estou tirando todos os matinhos, né? A gente chama de weeds, esses matos que não servem para nada, só servem para roubar o nutriente das nossas plantas. Pois é, hoje eu estou tirando eles. Hoje é um dia perfeito para fazer isso, porque tá bastante sol aqui. Então, é muito importante fazer esse trabalho de tirar essas plantinhas, esses matos que não servem para nada, além de tirar os nutrientes das suas plantas, porque eu quero que todo o nutriente que está nesse solo vá para os meus tomates, vá para as minhas marigolds, para as minhas lavandas, para as minhas beterrabas, para os meus radiches. Eu quero que os nutrientes vá para as plantas que eu tenho plantadas aqui, e não para um simples mato, né? Um simples mato que não serve para nada, só serve para tirar o nutriente das plantas, né? Claro que serve para alguma coisa, porque esse daqui vai lá para o meu balde de fertilizante orgânico que eu faço. Mas, meu povo, por que eu tô muito preocupada em tirar esses matos aqui? Porque, gente, eu vou plantar aqui, nesse canteiro aqui, eu vou plantar alguns lupins. E eu sei que o lupim, ele se parece muito com esses matinhos aqui, quando ele tá pequenininho. Então, eu não quero, por erro meu, né, por erro de julgamento, arrancar os meus lupins, que eu tanto amo, é uma das flores que eu mais amo, já falei aqui no canal, pensando que eu tô arrancando esses matos aqui que não servem para absolutamente nada. E de onde que vem esses matos aqui, meu povo? Esses matos vêm, né, essas plantinhas vêm daquela árvore ali que tá plantada ali. Teve algum tempo atrás, a gente teve uma ventania muito forte, e aí essa ventania arrancou várias coisinhas dessa árvore. Eu achei estranho, parecia um algodão cheio de semente, que aí pousou em cima de todos os meus canteiros aqui, como se fosse esse algodão. E aí, quando foi passando alguns dias, eu fui olhando e aquilo ali começou a se transformar em vários matinhos. Não sei se seriam várias arvorezinhas, né? Se virariam várias arvorezinhas. Provavelmente sim, porque deve ter umas 5 árvores dessa aqui no meu quintal. Mas eu não quis tirar logo do início, que eu queria ver até onde que isso ia. E também tá chovendo muito esses dias aqui. Infelizmente ainda não parou de chover. Então, se não parou de chover, quer dizer que elas vão crescer mais. Porém, hoje eu vi que elas estão bastante grandezinhas. Então, tem que tirar elas assim, enquanto elas estão a menos de 1 centímetro, é interessante tirar, porque se não tirar, gente, na hora que a gente arrancar ela, que elas estiverem mais crescidinhas, a gente vai perturbar o solo. E quando você tem alguma coisa plantada, não é legal perturbar o solo. Eu tenho aqui as minhas beterrabas muito bem estabilizadas aqui, e essas plantinhas, né, esses matos estão crescendo justamente ao redor dessas beterrabas. Não é legal, quando elas estiverem grandes, eu virem aqui e arrancar, porque a raiz delas já vai estar mais profunda. E se a raiz está mais profunda, provavelmente já está em contato com a raiz da minha beterraba. Então, se eu vir aqui e arrancar essas plantinhas, esses matos, enquanto elas estão com a raiz em contato com a beterraba, quer dizer que eu vou perturbar a raiz da minha beterraba. E aí eu posso atrasar a colheita da minha beterraba ou até destruir a colheita da minha beterraba. Então, o interessante é fazer enquanto elas estão a menos de 1 centímetro. Não é um trabalho legal, não é um trabalho que eu gosto de fazer, mas eu basicamente sento aqui e vou tirando, colocando aqui dentro desse balde, dentro dessa coisinha aqui, e depois eu coloco isso daqui lá dentro do meu baldezinho que eu tô criando um fertilizante orgânico. Por quê? Essas plantinhas aqui, ó, elas não servem só para disturbar, só para perturbar o meu canteiro, não. Elas servem para fazer fertilizantes também, para fazer composto também. Então, nada aqui no quintal se desperdiça, nada aqui na horta se desperdiça, tudo se aproveita. Eu não sei se vocês se lembram, mas nesse canteiro aqui estavam plantados os meus alfaces.
né? Eu tinha muito alface plantado aqui, mas o que que aconteceu? Eu tive um ataque de lesmas perturbador aqui nesse canteiro. Então eu resolvi tirar todos os alfaces daqui, porque todos os alfaces foram prejudicados. Eu coloquei todos eles lá na minha composteira, porque eu não gosto de comer alface que está atacado por lesmas, né? Eu tenho esse problema. E então eu retirei todos os alfaces aqui e deixei só as coisas que são assim um pouco mais resistentes para ataques de lesma. Por exemplo, as beterrabas. Eu poderia comer as folhas da beterraba, inclusive eu adoro folha de beterraba na salada, tá? Mas o meu foco principal aqui na beterraba é comer a beterraba em si. E as lesmas não vão atacar a beterraba em si, então a beterraba fica e também não tem como eu mudar a beterraba, não posso perturbar as minhas beterrabas. Os tomates, graças a Deus, as lesmas também não atacam. E os radiches, né, as lesmas atacam os radiches, mas ele serve como que se fosse uma planta de sacrifício aqui no meu jardim. Porque o radiche ele cresce muito rápido e as lesmas vão comer só as folhas, eu vou comer o radiche de fato na salada, que eu adoro. Então fica aí essa planta de sacrifício aqui em todas as minhas raised beds. Porque se vir alguma lesma, ela vai lá no radiche, comer a folha dele, tá tudo certo. Depois eu vou comer o radiche em si, que é a coisa que a lesma não come. Então, recapitulando, eu tirei todos os alfaces daqui e agora eu tô focando esse canteiro em plantas, tá? Em flores. Não tem como eu mudar os tomates daqui, porque eles já estão plantados, já estão estabilizados. Não tem como eu mudar as beterrabas daqui, porque elas já estão plantadas e estão estabilizadas. E não tem como eu tirar os radiches daqui também, mais uma vez, são plantados, estabilizados e eles também são plantas de sacrifício. Então eu estou direcionando essa raised bed aqui para flores, né? Na próxima temporada vão ser só flores aqui. Então eu tenho aqui as minhas lavandas, eu tenho meus marigolds, que são as paixões da minha vida, tenho alguns blooms, tenho, que mais aqui? Ai, tem muita coisa aqui, gente. Tem essa dali, ó, que é Liliac, Seranium toscana Liliac. Não sei o que é isso, mas é uma planta lindíssima, maravilhosa. Tá plantada ali. E eu tô com aqui no meu bolso, inclusive, algumas sementes de lupim, que eu vou estar plantando aqui também. Que o lupim ele vai demorar para poder crescer e nascer. Quando essas folhas aqui já se forem embora, aí eu vou ter o meu lupim ali crescendo, né? Porque algumas dessas plantas aqui, elas não são perennials, a gente não cultiva o ano inteiro, elas têm um período aí, um ciclo de vida, né, que elas passam por um processo de morte natural, infelizmente. Mas aí o bom é que a gente está sempre iniciando flores novas, né, eu gosto de plantar por semente, todas essas aqui eu comprei, mas basicamente todo tipo de coisa que eu como eu planto por semente. E agora também eu comecei a ficar mais enlouquecida por plantar flores também por semente. Então estou testando aí, plantando marigold, plantando lupim, lavanda e outras plantas medicinais também. Então bora lá, gente, fazer esse trabalho aqui de limpeza, controle de danos aqui desse canteiro. Não é um trabalho que eu gosto muito de fazer, mas pelo menos me acalma. Eu fico aqui ouvindo os passarinhos cantando e arrancando aqui os matinhos antes que esse trem fica grande e começa a perturbar as minhas raízes das minhas beterrabas. Isso aqui, ó, isso aqui arranca o nutriente tudo das plantas que a gente tem. E o meu problema das lesmas, eu não sei como que eu vou resolver. Graças a Deus está só focado aqui nesse canteiro, não está focado em outros canteiros, mas se vocês tiverem alguma dica de como vocês estão acabando com lesma aí, me conta o que vocês estão fazendo. Eu acredito que eu só tenho esse canteiro aqui sendo atacado por lesmas. Eu acredito que seja porque o meu politúnel está aqui, então a madeira perto do plástico, eu acho que forma um ambiente muito bom para moradia das lesmas, né? Então
acho que eu não vou conseguir me livrar disso, é melhor plantar mesmo as coisas que não estão tão voltadas a serem atacadas por lesmas. Mas me conta aí se vocês tiverem alguma dica, tá? E se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever, tá? Deixa um comentário aí no vídeo, como que você está acabando com as lesmas no seu quintal, no seu jardim, na sua horta, para ver se eu testo aqui na minha horta também, nesse canteiro aqui principalmente. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva no canal, tá? E compartilhe aí com seu amigo que também gosta de plantar. Um beijo para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.